Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário vocês estão me assistindo, mas eu estou aqui. Meu nome é Bruna, eu sou professora de apoio na Escola Estadual João de Souza Gonçalves e na Escola Estadual Elias Jorge Zenon. Eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história na participação de mais um sábado letivo, os melhores sábados da nossa vida. Temos vivido experiências maravilhosas nesses sábados. E esse em especial, eu vim contar um pouquinho dos desafios que eu enfrentei ao longo da minha vida para chegar onde eu estou hoje. Não foi fácil, mas venci. Primeiro, eu quero começar contando para vocês que os meus pais tinham um supermercado e nesse supermercado eu trabalhava com eles. Eu tinha uns 10 anos de idade, eu trabalhava no caixa do supermercado. E eles, às vezes, saíam para fazer compra em Campinas, fazer qualquer outras coisas, e eles me deixavam sozinha no caixa, né? Tinha uns outros funcionários, mas eu ficava tomando conta do caixa e passava aquelas compras gigantes, com 10 anos de idade. Naquele tempo, não tinha o leitor do código de barra. Então, era tudo na calculadora, né? Conta de cabeça, tinha que voltar a troco. Tinha as fichinhas que a gente marcava para as pessoas, que era o crediário, o famoso crediário, que hoje em dia quase não existe mais. Pois é, ficava responsável por toda essa parte do supermercado. E aprendi na marra a fazer conta, a voltar a troco, e vendo os meus pais negociarem, comprarem, venderem e buscar em lugares que eles conseguiam comprar no atacado e revender no varejo e ganhar um lucro em cima. Então, eu fui aprendendo esses macetes do comércio, né? E fui gostando disso. Sempre gostei muito disso. E meus pais me ensinavam a trabalhar enquanto eu estudava. Nessa época, eu estudava ainda na escola Ernesto Santiago. Depois eu passei a estudar, né, no ensino fundamental 2, na escola estadual João de Souza Gonçalves. E é um privilégio, um prazer poder trabalhar na escola que eu estudei, que eu tanto amei, né? Me formei no terceiro ano lá, fiz o primeiro e o segundo do ensino médio, eu fiz em Poços de Caldas, no COC, mas acabei retornando para Botelhos e terminei o terceiro ano do ensino médio na escola João de Souza Gonçalves, me formei aí. Então, depois do supermercado, a minha mãe abriu uma loja lá na Avenida Doutor Ulisses Silva, que foi a primeira loja de enxoval que nós tivemos. Como que aconteceu isso? A minha tia tinha uma loja em Bitinga, ela tinha uma fábrica de lã e linha, né, fabricava blusas e vendia lá em Bitinga, ela tinha uma loja em Bitinga. Minha mãe começou a tomar conta dessa loja. Então, toda quinta-feira, minha mãe viajava, passava em Jacutinga, pegava mercadoria e ia para Ibitinga para vender e negociar essa mercadoria na loja da minha tia. E eu viajava com ela, então via todos esses trâmites, tinha que sair de madrugada, nunca foi fácil. Tinha que sair de madrugada, retornava no sábado à tarde, muito cansada. A gente trabalhava demais, vendia muito. O que é Ibitinga? Ibitinga é a capital nacional do bordado. E lá tem muitas fábricas de cama, mesa e banho. E é a capital nacional. Então, o que minha mãe começou a ver? Ela começou a ver as fábricas, ver como funcionavam. E com o salário dela, ela começou a comprar o maquinário, comprava uma máquina, outra máquina, e foi montando, como ela já costurava, ela foi montando o ateliê dela. Com as máquinas de costura, ela começou a fazer. Ela fabricava cortina, lençol, colcha. Às vezes você que está assistindo aí já comprou um lençol da Bordados Arco-Íris, a loja se chamava Bordados Arco-Íris. Quando minha mãe viajava, quando eu não ia com ela, depois da aula, eu ficava na loja, né? Porque eu só ia nos feriados para não matar a aula, para não perder a aula. Eu ia nos feriados, mas quando ela ia viajar, eu ficava na loja para ela, fazia serviço de banco, sempre tinha mais uma funcionária comigo, mas a gente vendia muito ali. As primeiras prateleiras da loja, elas foram feitas de tijolos com uma tábua em cima. E ali a gente conseguia comprar umas colchas em promoção e vendia muito, mas vendia demais as colchas. Gente, era uma loucura, ela era chegar, vendia tudo. Então, assim, era um volume de dinheiro muito grande, uma responsabilidade muito grande. E aí, todos os dias eu descia e ia para o banco fazer os depósitos e cuidar do pagamento de contas e do serviço bancário para minha mãe. Fui aprendendo a trabalhar, né? E eu sempre gostei muito do comércio, de vender, eu atendia os clientes, gostava disso.
E aí ela começou a ir para São Paulo comprar roupa para revender. Então, além do enxoval, tinham as roupas, as mercadorias, e eu ia com ela. Eu ia com ela para São Paulo, mas era um tédio. Era horrível. Só que naquele tempo eu ficava observando a minha mãe negociar. E ela sempre foi muito boa nisso. Então eu ficava observando que ela parcelava, naquela época comprava com cheque, parcelava os cheques e tal, negociava, pedia desconto e colocava o preço. Via ela colocando o preço, revendendo, pagando as duplicatas, pagando os cheques. Fui vendo tudo isso. Só que eu achava tão chato viajar para São Paulo, né? Enquanto ela fazia compra, eu não fazia nada, só ajudava a carregar a mercadoria e tal, fazia companhia para ela. Mas aí o que eu percebi? Tinha uma loja que vendia bijuteria. Tinha uma loja que vendia uns brincos de argola, umas coisas muito bonitas. Eu falei assim: ah, gente, eu vou comprar um pouquinho. Se eu não vender, eu vou levar para vender. Se eu não vender, eu fico para mim. Se eu vender, eu venho e busco mais. Dito e feito. Comecei numa caixinha de papelão, assim, bem pequenininha. Umas 20 peças. Cheguei e vendi tudo. Vendi tudo. Da outra vez que ela foi, eu fui, peguei o dinheiro que eu tinha vendido, né? E comprei mais coisas. E vendi tudo de novo. E aí foi aumentando a quantidade que eu comprava. Até que chegou um dia, eu falei, meu Deus, eu acho que eu posso montar essas peças. E fui a Poços, numa loja, que vendia peças de montagem de biju. Comprei umas pecinhas e montei, eu acho que era um Natal. Montei, deu muito certo. Vendi tudo. Eu usava meu alicatinho de unha e usava alfinete mesmo, esse de roupa, que era duro para virar, mas eu usava e conseguia montar as peças. Foram os primeiros brincos que eu montei. Sozinha, nunca fiz curso e continuava estudando. Isso eu fazia no tempo depois da aula, né, no tempo extra que eu tinha. Então aprendi a montar. Minha mãe costurava. Eu nunca quis aprender a costurar, não me chamava atenção. Eu ajudava a cortar, mas costurar eu não aprendi. Não queria, não gostava. Só que eu sempre fiz tricô. Gostava de fazer tricô. Então fazia uns cachecóis, vendia, sempre negociei. Gostava muito disso, porque eu aprendi, né? E aí o que aconteceu? Nesse tempo, meus pais se separaram, eu tinha 15 anos. Eu estava estudando em Poços e a minha vida virou uma. Sabe, a minha cabeça ficou muito confusa, adolescência, separação dos pais, o pai saindo de casa. E a minha irmã tinha 8 anos, então, assim, foi muito difícil. Foi uma etapa muito difícil das nossas vidas. A vida financeira já não era a mesma, porque apertou. Mas aí, o que aconteceu? Quando eu terminei o terceiro ano, eu fiquei um ano esperando e eu trabalhava, já não trabalhava na loja mais. Eu trabalhava na prefeitura. Eu trabalhava contratada na prefeitura e teve um concurso público da prefeitura para o meu cargo. E eu não passei. Eu não passei, perdi a vaga. Falei, e agora? E aí veio um curso de pedagogia para boteiros. Aí comecei a cursar pedagogia. Falei, e agora? Tô sem trabalhar, tô sem salário. O que eu vou fazer para pagar a faculdade? Meus pais se separaram. Aí eu pensei, falei, bom, eu sei fazer as bijuterias. E comecei a montar bijuteria e vendia na faculdade. Com o dinheiro de bijuteria, eu pagava as mensalidades da minha faculdade. Não eram caras na época, mas para eu conseguir pagar sozinha era difícil, né? Mas eu conseguia pagar. Às vezes minha mãe me ajudava e eu conseguia pagar. E aí a minha mãe me ofereceu a metade da loja, né, o espaço, onde a gente dividia as despesas, inclusive de funcionário, e eu montei lá um espaço para vender biju. E aí ficava na loja, né? Já à noite eu ia para a faculdade e fazia as bijuterias lá no fundo da loja, montei um ateliêzinho lá com ela, né, junto com a costura, e vendia as bijuterias, só que na época não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha essa facilidade, não tinha Facebook, que é onde eu divulgo hoje os meus produtos, né? E todo o meu trabalho, todo divulgado nas redes sociais. Mas naquela época não tinha, então era realmente no boca a boca propaganda, né? As pessoas iam, visitavam, compravam, um falava pro outro. E tem gente que tem brinco meu que eu fiz naquela época, que era o ano de 2000, 2001, por aí. Daí, depois, quando eu estava no meio da faculdade, eu consegui um trabalho na escola particular, né, que é o Centro Educacional Antônio de Souza Gonçalves, que ainda não era naquele prédio, era numa casa ao lado. E fui trabalhar com a minha amiga Isa, né, amo muito a diretora, Elis Helena, da escola
conhecida por Positivo, sou muito grata a ela por muita coisa que eu aprendi. Fui trabalhar na escola, fiquei lá, fiquei na secretaria, dava umas aulas de filosofia e fiquei nessa escola até que eu me casei. Só que eu trabalhava meio período. Então, eu ficava na loja meio período, trabalhava na escola meio período e estudava à noite, e fazia faculdade à noite. Aí, quando eu me formei, né, continuei trabalhando na escola, só saí de lá quando eu me casei. Me casei e fui morar no Guarujá. Fui trabalhar num caminhão, era um caminhão palco, né, a gente fazia eventos e viajava o país inteiro naquele caminhão. E aí nós fomos morar lá com um casal. Casamos e fomos morar com um casal maravilhoso, que são meus segundos pais. Eu amo demais a vida deles. Eles me ensinaram, que é o Leonel e a Neide. Eles me ensinaram muitas coisas, além do que minha mãe já tinha me ensinado, né? A guerreira da minha mãe já tinha me ensinado. Mas a Neide e o Leonel me ensinaram outras estratégias, coisas da vida, dificuldades da vida, da cidade grande, né? E aí eu morei um ano lá com eles, meu esposo e eu. E nós viajávamos o Brasil fazendo eventos. Era um caminhão evangelístico e a gente ia fazer eventos. Ajudava, fazia evento em favela, fazia eventos em bairros, até no Play Center nós chegamos a fazer. Foram vários eventos, viajamos, fomos para o Paraná, várias cidades de São Paulo. E aí viajamos, rodamos o Brasil nesse caminhão. Daí, depois, quando eu voltei, porque nós conhecemos a Igreja Bola de Neve lá no Guarujá, dentro de um ano, o pastor de lá enviou a gente para começar a igreja aqui. Então, nós viemos como pastores da Igreja Bola de Neve de Botelhos. Isso agora já faz 12 anos, já fazem 12 anos. Então, já passou um bom tempo, né? E aí viemos embora. A minha mãe ainda tinha a loja, só que ela estava parando de trabalhar na loja. Ela não queria mais, eu comprei a loja dela. Aí comecei a trabalhar com tudo que ela trabalhava, ela só costurava para mim. Então eu comprei a loja parcelada. Foi um tempo difícil para pagar, porque já não vendia tanto mais, não era como era antes, né? O tempo que eu estive no Guarujá, um detalhe, eu vendia as bijuterias nos eventos do caminhão. A gente montava a lojinha, montava uma tenda do lado do caminhão e vendia as bijuterias para nos ajudar nas despesas de casa, porque agora nós éramos casados, morava na casa do casal, só que a gente recebia às vezes dos eventos e também tinha o dinheiro das bijus. Nunca parei de vender bijuteria. Montava, tinha meu quartinho lá de frente para o mar, olhando o mar, né? A janela tinha vista para o mar. Eu montava as bijuterias e vendia nos eventos do caminhão. Tá. Vim embora para Botelhos, aí eu fiquei com a loja um tempo, uns 3 anos, e depois começou a apertar. Eu engravidei, não fui mais fazer compra, você não tem novidade, você não vende. E aí ficou difícil de tocar a loja. Daí eu falei, vou ter que procurar um serviço. Mandei um currículo do meu marido para uma empresa de teste de automóveis. Ele é mecânico, meu marido, ele se chama Emanuel, é mecânico, e ele me mandou um currículo dele para essa empresa. E mandei o meu junto. Resumindo, eles me chamaram primeiro. E aí eu fui trabalhar como motorista de teste. O que é um motorista de teste? A gente rodava 500 quilômetros num carro, observando os defeitos daquele carro que ainda não foi lançado, e a gente anotava, fazia um relatório no fim do dia de quilometragem de abastecimento e todos os defeitos que eu notei como mulher naquele carro. Então eles tinham que contratar uma porcentagem de mulheres. Por quê? Porque a visão da mulher ela é diferenciada da visão do homem para o carro. A mulher voltada para a estética, ela que decide o carro que vai comprar. É assim. Ela que decide o carro que vai comprar, o marido vai, o que você acha? Ela que acaba decidindo o modelo, designer e tal. E aí, trabalhei nessa empresa por quase 3 anos, aprendi a trabalhar como motorista, abastecer carro, lavar carro, aprendi a calibrar pneu, coisas que, assim, trocar pneu, cursos de direção preventiva, a gente fez uns cursos que a gente tinha que andar de ré 100 por hora, de sair de um acidente, eu aprendi a dirigir mesmo, dirigir na estrada, foi nessa época. Tirei carteira de caminhão, né? A minha habilitação é AD, é moto e caminhão. Então eu cresci muito profissionalmente nessa época, agradeço muito o Luiz Carlos, que era o diretor da empresa, que investiu muito em mim, também o Misael.
E eles investiram demais na minha vida, me ensinaram tudo que eles podiam. E aí eles falaram para mim, ó, tem uma vaga no administrativo. E aí eu aprendi o financeiro, depois eu aprendi o lançamento de dados, aprendi o RH. No final de tudo eu fazia lançamento de dados, financeiro. Aí eu fui para o administrativo e deixei a rodagem, que eu amava, mas eu gostava muito do administrativo também, né? Cuidava daquilo como se fosse meu. Daí começou essa crise, né? Começou uma crise no país e a empresa fechou. Mandaram mais de 80 funcionários embora. E eu fui a última a ser mandada embora, né? Junto com o pessoal do administrativo. E eu falei, e agora, né? A empresa fechou e bola para frente. Às vezes as situações negativas, elas dependem de você, elas dependem de como você vai reagir àquela situação. Eu poderia ficar lamentando, ai, não tem trabalho, não tem serviço, e ficar ali. Mas não, eu voltei a fazer o que eu sempre fiz, que era montar biju e vender roupa, ir a São Paulo, que foi um outro desafio, né? Quando eu aprendi a ir a São Paulo sozinha, fazer minhas compras, aprender os lugares, porque tem uns macetes. O segredo não é vender bem, o segredo é comprar bem. Então, tem todos esses macetes, os lugares que eu compro, as pecinhas separadas, porque cada bijuteria tem argolinha, ela tem alfinete, ela tem tarraxa, ela tem as pedras, ela tem os pingentes, ela tem a corrente. Então, são muitos itens, né? E é um investimento alto. Mas o retorno também, ele é grande, é um lucro grande, assim, da bijuteria. Então, voltei a fazer o que eu sempre fiz. Só que eu peguei o dinheiro do acerto do meu trabalho e abri a loja que eu estou agora falando com vocês. Eu estou aqui dentro da minha loja, dentro do meu ateliê, porque eu tenho a loja física e agora nós temos a facilidade da internet. Então, eu consigo montar as peças, postar e vender pelo Mercado Livre, pelo site, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo meu status do WhatsApp e por aí vai. A minha venda é maior agora pela internet. Então, coloca-se no correio e eu já vendi para a Itália, já vendi para os Estados Unidos, já vendi para Cabo Verde na África, já vendi para vários países. Então, assim, é muito gratificante, sabe? Só que 2017, a loja eu fiquei nela, aqui no ateliê, eu fiquei por conta dela 2015, 2016, 2017 eu comecei a querer voltar para o magistério. Falei, agora eu quero voltar para a sala de aula. E aquilo ardeu no meu coração, eu falei, tá bom, vou voltar para a sala de aula. E comecei a fazer cursos. Eu já tinha terminado a faculdade, já tinha formado em 2005, me formei. Mas eu queria estudar mais, aí comecei a fazer uns cursinhos, comecei uma pós-graduação. Agradeço muito vários professores que me ajudaram, né? A Raquel, Maria Helena, que sempre me deram muita força, a Josmênia, me ensinando o caminho. A Aline Siqueira. E não, eu não posso citar nomes que eu vou ser ingrata, porque eu vou me esquecer de alguém. A diretora Yara me ajudou demais, me incentivou. E também na questão da música, né? Porque eu sempre gostei de violão, de tocar. E fui fazer uma apresentação lá na Escola São José e ela viu que daria certo de participar da educação integral. Mas aí fui fazendo os cursos, me preparando para participar das designações. E aí no ano de 2018 eu peguei aula na educação especial, que hoje eu sou apaixonada pela educação especial, pelas adaptações, pelos alunos, pelas dificuldades, sabe, a superação das dificuldades dos alunos. E aí fiz a pós-graduação em educação especial e depois, logo em seguida, comecei a segunda licenciatura em educação especial. Depois terminei a segunda licenciatura em Educação Especial. 2019 trabalhei na sala de recursos multifuncionais. E no final do ano a gente atendia 47 alunos. Atendíamos município, estado, 47 alunos. Depois, em 2020, comecei a trabalhar na Escola Estadual João de Souza Gonçalves e começou a pandemia. Outro desafio. Tivemos que nos reinventar, tivemos que aprender, tivemos que ainda mais entrar na tecnologia, aprender a tecnologia, se desenvolver dentro dela, criar estratégias, usar a criatividade. E assim eu trabalhei com o aluno Cauê no ano de 2020, foi um sucesso, foi uma benção. E agora no ano de 2021 eu estou trabalhando na escola estadual João de Souza Gonçalves novamente, também na escola estadual Elias Jorge Zenon, em Campestre. Estou com 6 alunos maravilhosos. E tenho feito assim, um trabalho que eu estou apaixonada, né? E tenho visto o resultado com os alunos.
Então, o que eu quero dizer para vocês, que eu ainda estou estudando, estou cursando psicopedagogia, não quero parar por aí. Eu quero fazer a clínica, eu quero fazer a psicopedagogia clínica e atuar, né, se essa for a vontade de Deus para minha vida, para poder servir as famílias e os alunos e continuar na escola, que eu sou apaixonada por ensinar. E eu sei que foi um dom que Deus me deu, um dom de mestre, porque isso está na Bíblia. E eu quero deixar um versículo com vocês. Em Eclesiastes 11 fala assim: semeia de manhã e semeia à tarde, porque você não sabe qual semente vai frutificar. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil, se reinvente. Não fique preso só a uma coisa. Aí, se não tiver aquela profissão, o que eu vou fazer da minha vida? E se um dia faltar um emprego nessa profissão, o que eu vou fazer da minha vida? Faça duas coisas. Porque se não der certo de um jeito, vai dar certo de outro. E estude. Eu estou estudando até hoje e pretendo não parar. Não parar. Eu amo aprender. Então, seja apaixonada por aprender. Seja apaixonado por aprender. Eu deixo aqui para vocês essa história, espero que contribua para a sua vida de alguma forma. Deus te abençoe.